aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 5º ano e nós vamos falar sobre as constelações. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula. Identificar algumas constelações no céu com o apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. O que são constelações? Aqui você olha para essa imagem, já relaciona a palavra estrelas, né? Mas o que são constelações? O que você supõe que seja isso? Vamos ver a definição? Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias, usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história. Então, pessoal, já durante a pré-história, quando o homem ainda não possuía saberes científicos, método científico para investigar as coisas, já naquela época, a humanidade procurava observar e explicar as coisas, explicar os fenômenos. Então, o homem pré-histórico já olhava para o céu e, vendo as estrelas, projetava nelas, imaginava que nelas existiam as suas crenças ou os animais, as coisas que ele via no seu dia a dia. Você já olhou, por exemplo, para o céu e ficou imaginando que as nuvens que estão ali se parecem com sorvetes, com animais, com pessoas que você conhece? Então, os homens pré-históricos também faziam isso, olhavam para o céu e faziam suposições sobre aquelas estrelas que ali estavam, mesmo antes de ter equipamentos para observá-las, né? Só da sua observação a olho nu mesmo, ele já fazia suposições, já imaginava, já projetava ali suas crenças e tudo mais. Quando as pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologias, por isso diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. Então veja só, diferentes civilizações adotaram suas próprias constelações. Como assim? Como assim que as pessoas, né, conseguem enxergar constelações diferentes, dependendo do lugar onde elas estão? E mesmo que elas enxerguem a mesma constelação, numa época em que o mundo ainda não tinha tanto contato, tanta comunicação entre pessoas de diferentes lugares, as pessoas nomearam de forma diferente as mesmas constelações. Então, porque isso era da observação das civilizações, das pessoas que estavam ali naquele lugar. As constelações também desempenharam importante papel durante as navegações, pois eram usadas como orientação. Além disso, a palavra constelação tem origem no latim constellation, cujo significado é agrupamento de estrelas. Então, olha só, quando você está estudando em língua portuguesa, por exemplo, você até vê coletivo de estrela, constelação. Então, agrupamentos de estrela, constelação. Aqui a gente viu também que as constelações foram usadas na navegação. Isso porque o homem já usava os astros para se orientar em relação às direções há muitos e muitos anos. O astrolábio é um instrumento antigo de navegação que era usado para medir a distância entre alguns astros, algumas estrelas, né, reconhecidas, e o horizonte, e assim descobrir a direção em que se estava navegando. Então, por isso as constelações são importantes para a navegação, porque elas serviam como orientação para os navegantes. E o que é uma estrela? O que é uma estrela? Quando a gente fala de constelação, a gente está falando de estrelas e agrupamentos, né, de estrelas. E o que é uma estrela?
As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas e o Sol é uma delas. Isso não significa que todas essas estrelas sejam visíveis para nós, ok? A gente consegue ver apenas uma pequena parte delas a olho nu, né? A ciência descobriu todas elas com os equipamentos, os instrumentos ópticos que nós desenvolvemos, mas a olho nu nós não conseguimos enxergar todas elas. Desde a antiguidade, há milhares de anos, o homem contemplava o céu, observava e fazia representações do universo baseado em observações a olho nu, crenças religiosas ou suposições. A partir da invenção da luneta, as observações passaram a ter representações diferentes e significativas. Então, a ciência e a tecnologia estão sempre evoluindo. O conhecimento do homem sobre o mundo está sempre evoluindo. À medida que foram inventadas e aprimoradas lunetas, telescópios, satélites, o homem foi reelaborando esse saber que ele tinha a respeito dos astros e das constelações. Então, aqui a gente tem a ilustração de uma luneta, né, para a gente se lembrar de como é importante a invenção do instrumento óptico para a observação daquilo que está muito distante de nós. Neste caso, né, nem todo instrumento óptico é para isso, mas no caso da luneta, a observação daquilo que é gigantesco, é muito grande, a gente conseguiria ver a olho nu, mas está tão distante de nós que nós precisamos usar as lentes, né? As lunetas são construídas com lentes para ampliar essa imagem e a gente conseguir observar com mais precisão. Atualmente, enormes telescópios, grandes observatórios, sondas espaciais, satélites e outros instrumentos vasculham e observam os mistérios do universo. Assim como o mar, durante as grandes navegações, era um mistério para os navegantes, o universo é uma grande incógnita para a humanidade. Então, veja só. O mar, durante algum tempo, já foi uma incógnita, ou seja, uma dúvida para o homem não sabia, não tinha explorado ali ainda. O fundo do mar ainda é em alguns lugares, mas hoje a gente já domina a navegação pelo mar. E o espaço, por ser um lugar de condições difíceis para a vida, também é ainda para a gente uma incógnita. Mas, apesar disso, nós já conhecemos muito mais coisa do que conhecíamos na pré-história, por causa do desenvolvimento dessa tecnologia de observação. Nós conseguimos mandar sondas, né, que são robôs, que são máquinas, que vão coletar material, que vão coletar imagens em lugares onde a gente não poderia estar. Então, a gente tem já uma tecnologia para observar isso tudo mais de perto e desvendar o universo. Então, a gente está falando sobre isso aqui nesse momento. Contudo, o caminho para a compreensão desse grande enigma interestelar está longe de ser decifrado. As constelações são pequenos grupos de estrelas que, reunidas por linhas imaginárias, dão ideias de figuras. Essas figuras podem lembrar objetos, seres humanos e outros animais. Bom, nós também podemos explicar as constelações de uma outra maneira. Como assim? Olha só, nós, ao estudarmos o planeta Terra, nós criamos linhas imaginárias para que a gente consiga se localizar nele. Então, você já deve ter estudado a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. São linhas imaginárias que dividem a Terra em regiões para que a gente possa estudá-la melhor. Bom, nós fazemos uma projeção dessas linhas no céu. Nós imaginamos, assim como elas são imaginárias na Terra, nós imaginamos que elas estejam também no céu
E quando a gente faz essa projeção das linhas imaginárias no céu, nós temos o conceito de esfera celeste. E as constelações também podem ser definidas como regiões dessa esfera celeste. Por quê? Porque cada uma vai aparecer em uma região determinada. É por isso, né, cada constelação, cada conjunto de estrela que aparece em determinada região da esfera celeste, nós vamos chamar de constelação também. É por isso que as estrelas, as constelações serviam, por exemplo, como a gente disse há pouco, para a orientação dos navegantes, porque a gente tinha então no céu um mapa projetado. Olha que interessante. A constelação mais conhecida do Brasil, que serviu e continua servindo para orientar os navegantes em alto mar, é o Cruzeiro do Sul, pois a estrela da extremidade inferior da constelação aponta para o sul. Então veja só, nós temos uma constelação em que 4 estrelas se destacam. E elas se destacando, fizeram o ser humano pensar ali que ligando os pontos a gente enxerga uma cruz, por isso cruzeiro. E do sul, porque ela é vista aqui do hemisfério sul. E nessa cruz a gente tem, né, uma haste que é maior. E essa estrela, essa haste que é maior, né, imaginária, porque o traçado é imaginário, mas essa estrela vai apontar para o sul, vai indicar o sul. Então, o Cruzeiro do Sul, que é importante aqui, né, no hemisfério sul, é importante para nós, indica a direção sul. Então, um navegante que observe o Cruzeiro do Sul localiza facilmente essa direção. Então veja só, aqui a gente tem a imagem do que seria, né, o Cruzeiro do Sul. A gente tem então as estrelinhas aqui que se destacam e essa linha que é imaginária forma uma cruz e dá nome à constelação. E essa parte maior, essa parte mais alongada, aponta então para o sul. Aqui, pessoal, é importante a gente se lembrar que a imagem projetada na tela, no quadro, no seu livro, pode dar a impressão que o sul é para baixo, mas se você se lembrar, as constelações são vistas no céu. Então aqui, ó, no céu, quando você olha para que lado está aquela estrela, você vai saber em que direção está o sul. Então, né, por causa da posição da constelação, que é lá no céu, que é horizontal, a gente vai ter uma visão da direção. As constelações são estudadas desde os primórdios da humanidade, influenciando na mitologia, formulando teorias, auxiliando nas navegações e direções dos hemisférios. E agora nós vamos ver quais são as principais constelações. Então veja só, Andrômeda. Andrômeda é uma constelação importante e aqui eu quero destacar para você esse nome, Andrômeda. Lembra que a gente falou, comentou aqui, que as constelações às vezes ganhavam nomes ou formas, né, de mitos. Pois é, Andrômeda é um nome que vem lá da mitologia grega. Ela era a filha da rainha Cassiopeia, de acordo com a mitologia grega. Então, as pessoas lá, né, na Grécia que acreditavam, tinham uma religião pagã, acreditavam em diversos mitos, tinham nessa constelação a projeção de Andrômeda. Era o que elas acreditavam que estavam vendo quando olhavam para o céu nessa direção. O Cruzeiro do Sul, que nós já comentamos, né, que a gente vê aqui do hemisfério sul. Então, o Cruzeiro do Sul a gente já comentou. Ursa Maior e Ursa Menor. Veja só que criatividade de quem nomeou essa constelação, essa aqui é a Ursa Maior. A pessoa conseguiu, olhando para esses pontinhos, imaginar que ali havia uma
ursa, uma grande ursa, né? A ursa maior, ela é vista no hemisfério norte. E aqui, eu não vou arriscar desenhar porque não é muito fácil, mas aqui eles fazem um contorno como se fossem as patas do urso e aqui, né, ó, um pescoço grande, a cabeça dele para lá assim. Então aqui seria a ursa maior, tá certo? Ali, né, então o imaginário das pessoas que nomearam enxergava que ali havia a imagem de uma ursa. A ursa menor se assemelha à ursa maior, a constelação ursa menor, só que é em tamanho mais reduzido, tá certo? Então, essa aqui seria a ursa maior. Cão maior e cão menor. Cão maior é uma constelação visível no hemisfério sul e a sua estrela mais brilhante é Sírius. Olha Sírius aqui. Então, Cão maior é uma constelação que tem ali a sua estrela mais brilhante, a estrela Sírius. E nós também temos Cão menor. Bom, eu não sei aqui representar a imagem para você, né? Essas imagens, elas são... A gente encontra, quando pesquisa, uma diversidade de formas aí, mas a posição das estrelas está representada aqui de forma correta, ok? Pássaro fênix, veja só. Aqui a gente tem, então, a configuração dessa constelação. Pássaro fênix também é uma figura mitológica, é aquela ave que ressurge das cinzas, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem uma representação mitológica quando nomeia essa constelação. Órion. Aqui a gente tem a constelação de Órion. Ela também é vista aqui do hemisfério sul e ela tem umas estrelas alinhadinhas ali, né? E nós também chamamos essa constelação, popularmente entre nós, de Três Marias. Então, essas estrelinhas que ficam ali alinhadinhas, nós também denominamos de Três Marias. Essa, então, é a constelação de Órion. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são as constelações. Nós entendemos que as constelações são agrupamentos de estrelas que a humanidade, tentando explicar, projetou nelas, tentando explicar o fenômeno, tentando explicar a natureza do céu, projetou nelas figuras mitológicas ou figuras do seu conhecimento, do seu dia a dia, da sua natureza, como ursos, por exemplo, né? Animais. E que a constelação também pode ser, e é para a ciência, uma região da esfera celeste, uma região determinada da esfera celeste, que é aquela esfera, né, aquele mapa celeste que se faz projetando as linhas imaginárias da Terra para o céu. Nós também identificamos algumas constelações. Nós identificamos aqui o Cruzeiro do Sul, que é visto aqui do sul, e, né, Órion, que a gente chama aqui no sul de Três Marias, a gente chama aqui, né, quando eu digo aqui no sul, nós estamos na região sudeste, em Minas Gerais, mas eu estou dizendo no hemisfério sul, né, no hemisfério sul da Terra, ok? Então, nós também identificamos Órion, a gente viu a Ursa Maior e a Ursa Menor, que são constelações do hemisfério norte, e assim nós conseguimos identificar algumas constelações. Que tal você olhar para o céu à noite e observar quais as constelações que você pode ver aí da sua casa? Olha, eu acho muito importante quando a gente estuda, a gente entender que o que a gente vê na escola é a realidade do mundo, da natureza, do que está à sua volta. Então, experimente você
procurar no seu material de estudo, a configuração dessas constelações, das que podem ser vistas do hemisfério sul, obviamente, e procure no céu, tente ver aí da sua casa, identificar as constelações. Isso é um exercício interessante para você aprender mais. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!